crianças. Que Deus abençoe as nossas crianças. E nós vamos continuar adorando ao nosso Deus agora com a meditação na palavra do Senhor. E para isso leremos Juízes, capítulo 6, versículos de 1 a 11. Fiquemos de pé, irmãos, mais uma vez, somente pelo tempo da leitura desse texto, quando nós tomaremos como base então o que a Escritura Sagrada diz para refletirmos sobre nossa vida, especialmente no que diz respeito ao serviço ao Senhor, chamados para servir em meio ao sofrimento. Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 24, diferente de como ficou registrado em nosso boletim, depois eu acrescentei os versículos 23 e 24. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Pode sentar, irmãos. No versículo 13 desta porção que nós lemos, tem uma expressão que nos ajuda a entender o contexto imediato desta aparição do Senhor através de um anjo a Gideão, convocando-o para livrar Israel da opressão dos midianitas. Vejam que quando Gideão responde ao anjo, ele diz: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Tudo isto o quê? É então que nós voltamos para o início do capítulo 6 e vamos entender que durante 7 anos Deus permitiu que os midianitas oprimissem a Israel. A causa disso era a idolatria. O povo havia abandonado a adoração ao Senhor, mesmo depois de um período de 40 anos
em que, através de Débora e de Baraque, o culto ao Senhor havia sido restabelecido, mas muito cedo, logo o povo já havia de novo se debandado para a idolatria. E então Deus, julgando o povo, purificando o povo, permitiu este sofrimento, esta opressão. E acontecia assim: os midianitas habitavam numa região sul, na Transjordânia, mas eles se uniam, porque eram um povo limitado, se uniam a outros povos, como os ismaelitas, como os povos do Oriente, e formavam uma grande multidão que esperava exatamente a época da colheita, um pouco antes da colheita, para entrar no Vale do Jordão, que era uma terra fértil, e assim saquear a plantação e a criação dos israelitas. Como a tribo de Manassés ficava logo ao sul, abaixo das outras, era muito fácil entrar e sair, e por isso essa tribo era a mais oprimida, porque ano a ano, nessa mesma época, entre abril e maio, nesse período, antes da colheita, para não dar tempo de estocar o que havia sido plantado, eles entravam e saíam rapidamente. Então o povo estava sofrendo, e acontece assim conosco também, meus irmãos. Às vezes, quando está tudo bem, na prosperidade, no crescimento, a gente se permite seduzir pela idolatria, abandona a adoração verdadeira ao Senhor, mas quando vem a opressão, e nós devemos sempre entender que Deus controla todas as coisas, e às vezes Ele permite mesmo que venha, para que nós possamos, pelo menos assim, não é a vontade do Senhor, mas pelo menos assim, clamar ao Senhor, voltar o nosso coração ao Senhor. É o que estava acontecendo nesse período. Vejam, meus irmãos, que os versículos 6, capítulo 6, versículos de 1 a 3, o versículo 7 e o versículo 10 falam sobre isso. E é interessante como o versículo 7 fala de um profeta, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Não clamaram ao Senhor porque queriam adorar o Senhor espontaneamente, por causa dos midianitas. O Senhor lhes enviou um profeta. A primeira menção na Bíblia a um profeta anônimo, que não é identificado, que não tem uma origem específica. Um homem que Deus usou para falar ao povo. Assim diz o Senhor Deus: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Versículo 8. Agora o 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. A quebra da aliança levou então o povo a esse período de sofrimento. Por isso Deus levantou então Gideão, o comissionou com um propósito de libertar o povo naquele período tenebroso da sua história. Ele então busca, nessa experiência com Deus, como nós vimos, ter a garantia de que Deus estaria com ele, porque o seu coração estava ali dividido. Ele sabia da tradição que vinha lá do Sinai, que vinha lá do Êxodo, mas as circunstâncias estavam falando em contrário. E assim, meus irmãos, quando a dúvida é apenas intelectual, a gente até para um pouco, discute, entra em alguma polêmica, mas a vida segue. Mas quando a dúvida vem em forma de circunstâncias concretas da nossa vida, aí a nossa base é abalada. Então ele pediu que Deus confirmasse, e assim que Deus então confirmou, nessa experiência singular que nós encontramos no texto sagrado, ele se colocou à disposição para vencer os inimigos e estabelecer a paz. Nós devemos sempre ler a Bíblia à luz da própria Bíblia. E eu digo isso no sentido de que nós precisamos compreender cada porção da Escritura à luz do todo das Escrituras. É interessante que no capítulo 2, versículo 18, tem uma referência no livro de Juízes que fala exatamente desse período em que Deus usava líderes por um tempo com um propósito específico. Vejam Juízes 2,18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos
dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. E isso se sucede ao longo de toda a história de Israel, mas nós sabemos, meus irmãos, nós que podemos ler a Bíblia em retrospecto, que todos esses líderes apontavam para Jesus, que veio a ser o verdadeiro libertador, não só do povo de Israel, mas de todos nós. O Senhor Jesus, então, foi o único capaz de nos livrar da causa da opressão, da causa do sofrimento, que na verdade era a idolatria, o abandono da aliança com Deus. E ele veio então como o próprio Deus para permanecer conosco e em nós. E assim nos dá garantia de que nós podemos passar por situações de sofrimento, de opressão, mas nós temos a certeza de que quando continuamos firmes, em comunhão com Deus, adorando ao Senhor, Ele não permitirá que essas situações possam nos destruir. Contudo, meus irmãos, mesmo tendo a presença do Senhor Jesus em nós, pelo seu Santo Espírito, nós enfrentamos sofrimentos, como esse que nós estamos vivendo agora. Nós estamos agora num período em que estamos avançando na superação do aspecto sanitário da pandemia. Graças a Deus por esse avanço. Não quer dizer que já estejamos de alguma forma liberados, por exemplo, das normas sanitárias, mas graças a Deus pelo avanço. Essa semana mesmo eu pude tomar a segunda dose e aí completar esse ciclo da vacinação. Mas, meus irmãos, as consequências econômicas de todo esse período em que o país precisou parar praticamente, e talvez o pior não tenha sido nem parar, é parar e voltar, e abrir e fechar, e agora nós estamos vendo que a economia está repercutindo, está mostrando as consequências desse problema na saúde. E o que é que isso significa? O aumento da miséria, o sofrimento das pessoas, está faltando pão na casa das pessoas, falta dinheiro para comprar o remédio, as necessidades agora aumentaram. É impressionante o aumento do número de pessoas que estão vivendo na rua, aumenta o número de pessoas que nos abordam na rua pedindo. Até mesmo na Igreja do Senhor, nós temos percebido, como já foi apresentado, por exemplo, na última Assembleia, o aumento da necessidade de que nós, como igreja, possamos atender. E é nesse tempo, meus irmãos, de sofrimento, confiados na presença do Senhor Jesus, pelo seu Espírito em nós, que nós somos chamados, assim como Gideão, para servir, chamados para servir em meio ao sofrimento. O cristão recebeu de Deus esse chamado e deve exercê-lo com humildade, na certeza da presença de Deus, mas deve cumprir a missão que o Senhor lhe confiou. Nós aprendemos, portanto, meus irmãos, algumas lições muito importantes diante de verdades que a palavra de Deus estabelece diante de nós. Se todos nós somos chamados para servir, devemos servir, antes de tudo, com humildade. A oportunidade de servir é uma oportunidade para exercer a humildade diante do Senhor. E nós podemos contemplar isso na vida de Gideão. Veja que Gideão está, como o texto diz no versículo 11, malhando trigo no lagar. Ou seja, ele está camuflado ali, porque o trigo ou a cevada eram malhados em um espaço aberto, onde a brisa, o vento, pudesse levar a palha. Poderia ser um solo rochoso, preparado para isso, ou então até de chão batido, contanto que tivesse aberto para o vento. Normalmente, o lagar, que também era talhado na pedra, poderia eventualmente ser usado para malhar o trigo, mas era para as uvas, para serem pisadas. E era um espaço menor. Então, ele está ali produzindo, da terra o sustento para o seu clã, para a sua família, mas ele está fugindo daquela situação de invasão dos midianitas. E aí, então, quando ele é abordado pelo anjo do Senhor, aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma teofania. A teofania é uma aparição
visível, porém temporária de Deus, através de um anjo, como acontece aqui, ou através de algum fenômeno da natureza, como nós vimos, por exemplo, quando Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Então, esse anjo do Senhor aparece e o convoca, mas quando o chama de homem valente, ele reage dizendo: não, eu não sou isso que o Senhor está dizendo. Porque essa expressão homem valente poderia ser usada de modo comum para um jovem apto para a guerra. É como se fosse assim, um jovem que já fez aquela inserção básica no serviço militar, já passou pelo tiro de guerra e está apto. A qualquer momento ele pode ser convocado. Essa expressão poderia ser usada para isso. Mas também nós cremos que foi um desafio de Deus, como se Deus estivesse dizendo assim: o que um guerreiro está fazendo aí escondido? Você está aí camuflado, Gideão. Você é um homem valente, você é um guerreiro. O que é que você está fazendo aí escondido? Ah, meus irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, no sentido de que podemos, nesta manhã, estarmos sendo desafiados como guerreiros camuflados. Será que você não é um guerreiro camuflado, escondido? E então Gideão diz, para justificar o fato dele estar camuflado, que ele é da menor tribo, da família mais pobre, e ele é o menor. Ele é o menor da família mais pobre, da menor tribo, a tribo que é mais atacada, mais invadida. Isso significa o quê? Significa covardia? Será que nós poderíamos colocar essa pecha aqui em Gideão como covarde? Ou, pelo contrário, será que o Gideão aqui está sendo realista? Ou seja, ele está fazendo uma leitura sociológica adequada da realidade? Ele está fazendo a leitura da sua história? Essas são possibilidades. Outra seria a autocomiseração. Será que Gideão estava com aquela visão de que eu nasci assim, eu cresci assim, e eu sou sempre assim? Será que é alguém que está se vitimizando? Interessante que o Dr. Russell Shedd diz o seguinte: quando a hesitação indica profunda humildade, estamos diante da qualidade essencial a toda pessoa que Deus se digna usar. Vou repetir. Quando a hesitação indica profunda humildade, estamos diante da qualidade essencial a toda pessoa que Deus se digna usar. Aqui há uma linha tênue. Será que essa recusa, essa rejeição, essa hesitação é covardia ou humildade? É autocomiseração ou humildade? É realismo ou humildade? Se for humildade, então esse é um sinal de que você é o escolhido por Deus para servir. Porque todo aquele que é chamado por Deus para servir tem a noção do desafio que está diante de si. E por isso é esperado, inclusive, que quando o servo de Deus é chamado para uma missão, ele hesite, mas que seja por humildade. Como eu creio que está aqui nessa situação vivida por Gideão. E você, meu irmão, minha irmã, você, depois dessa reabertura gradual, embora ainda lenta, pelo menos desde o mês de agosto, quando nós voltamos com algumas atividades presenciais, você já foi convocado para alguma tarefa, para cooperação em algum ministério? Qual tem sido a sua atitude? Você tem hesitado por quê? É por humildade? Então, que bom. Deus vai continuar incomodando o seu coração, porque você tem a qualidade que Ele espera daqueles que Ele quer usar. Nós devemos sim reconhecer nossas limitações, nossas fraquezas. Ah, mas eu não tenho um curso teológico. Ah, mas eu não leio. Eu vejo o pastor citando lá o Dr. Russell Shedd. Eu não sei nem quem é o Dr. Russell Shedd.
Porque eu só tenho 2 anos na igreja, então deixa para os irmãos que têm mais de 30. Quais têm sido as objeções que você tem apresentado diante do Senhor? Mas veja bem, meu irmão, minha irmã, se de fato você tem reconhecido por fé, pelo Espírito Santo que habita em você, que pode lhe capacitar com dons sobrenaturais, que pode lhe dar a habilidade, a competência que você não adquiriu através do caminho natural. Cuidado para que você não seja desobediente ao chamado de Deus. Seja humilde, reconheça suas limitações, suas fraquezas, mas esteja disposto a servir diante das oportunidades. E como nós temos dito, as oportunidades têm se multiplicado. E infelizmente, pelos motivos que nós não desejaríamos. Mas são muitas pessoas mais necessitadas. Vemos então, meus irmãos, que somos chamados para servir em meio ao sofrimento e devemos servir exercitando a nossa humildade. Mas esse chamado vem com a promessa da presença de Deus. Esse chamado vem com a certeza de que Deus é que nos dará força para executar o ministério que Ele nos confiou. Veja que no versículo 12, aqui agora entra a parte dramática desse texto. No versículo 12, o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo. Na sua Bíblia aí, talvez você pode notar claramente, porque o tradutor fez questão de colocar a palavra Senhor, Yahvé, quando se refere a Deus. Quando é Senhor em letra minúscula, então é um Senhor, um homem, uma pessoa. Como nós temos a nossa projeção em caixa alta, não dá para você ver. Na sua Bíblia talvez esteja identificado aí. O anjo do Senhor, que é um representante do Senhor, veja bem, no Antigo Oriente Próximo, a região na qual Israel nasceu e se desenvolveu, um representante, um embaixador, tinha a mesma autoridade da pessoa representada. Quando o representante falava, quando o mensageiro falava, era a própria pessoa, normalmente um rei, um soberano, que estava falando. Então, o anjo do Senhor é o próprio Senhor falando. É uma aparição, o texto inclusive diz aqui, apareceu na forma de um estranho, de um peregrino. E ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. E é impressionante o estado em que Gideão estava. Tal era o seu realismo, tal era talvez até a sua covardia, que essa palavra não fez efeito nenhum no coração dele. O Senhor é contigo. Automaticamente ele se voltou para a história recente de 7 anos de invasões e disse: olha, se o Senhor fosse conosco, não teria acontecido tudo isso. Por que não sobreveio tudo isso? Então ele está em dúvida por causa das circunstâncias. Aí o versículo 14, então se virou o Senhor, não era mais um anjo, era o Senhor, porque o texto vai apresentando essa dinâmica. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, Gideão. É o próprio Senhor falando. Não te enviei eu? Mesmo assim, Gideão continua reticente. É aí que ele diz, então, qual é a sua real situação. Até, meus irmãos, que o Senhor garante a Gideão, versículo 16, já que eu estou contigo. Já que eu estou contigo. Outras traduções é: já que eu sou contigo. E fica melhor ainda assim. Já que você só é enquanto se relaciona comigo. A sua identidade só é definida a partir do relacionamento comigo. Já que é assim, já que eu estarei presente em sua vida, então você ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Nesse momento, um gatilho foi acionado. E Gideão então disse: eu estou diante do Senhor. Mas ainda assim ele quer um sinal, ele quer tirar essa dúvida. E então ele pede ao Senhor a permissão para que possa oferecer ao Senhor um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Como nós vimos, então essa oferta é aceita.
Mas, meus irmãos, a questão aqui é exatamente com que força, com que poder, com que autoridade você vai servir. Talvez você esteja rejeitando oportunidades para servir na igreja ou na sua cidade, em oportunidades que Deus dá, porque você está calculando tudo a partir da sua capacidade, a partir das suas habilidades, do seu ciclo de influência. Mas você deve fazer uma leitura de que se Deus abrir uma oportunidade diante de você, Ele mesmo lhe capacitará, com a sua presença. E isso fará toda a diferença, porque você sabe que a sua identidade não será definida pelo que você vai fazer, pelo resultado do seu trabalho, do seu ministério, mas será definida pela presença de Deus. Eu serei contigo, já que eu estou contigo. E então você não vai ficar focando nas avaliações, nas expectativas. Você vai servir porque Deus está com você e Ele lhe envia a servir. E Ele vai lhe capacitar para que você vença essa batalha, assim podemos aprender com a palavra de Deus. O Dr. Ágabo Borges, comparando ou comentando melhor esse texto, diz o seguinte: não se trata de uma negação da pessoa de Gideão, ou seja, o fato de Deus dizer que estaria com ele, de Deus dizer que seria com ele. Não se trata de uma negação da pessoa de Gideão, muito pelo contrário, trata-se de uma afirmação, pois ele mesmo ferirá, mas sendo Javé com ele. Portanto, o seu ser, que estava sendo negado pela sua condição de pobre e pequeno, será afirmado pelo ser de Deus. A promessa, então, muda completamente a condição, sem necessariamente mudar a circunstância. A sua condição muda quando você se dispõe a servir na certeza da presença de Deus em sua vida. Porque você não é mais o menor da família mais pobre da menor tribo. Você é o servo que o Senhor chamou e enviou para servir. Essa é a sua condição agora. Mas a sua identidade é preservada, porque quem vai fazer é você, com a capacidade que Deus vai lhe dar. Meus irmãos, o que precisamos mais para servir? O que é mais necessário, além da presença do Senhor, é como Moisés disse ao povo, depois que o povo pecou, aliás, disse ao Senhor, depois que o povo se rebelou e foi julgado, e o Senhor disse: meu anjo vai contigo, vai com o povo. E Moisés disse: mas se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. O que mais é necessário? Senão a própria presença do Senhor. E meus irmãos, como nós dissemos, não estamos mais no período de 1200 a.C., com Gideão sendo usado como um dos juízes para livrar o povo durante um período. Nós estamos na época da graça, onde o Espírito Santo habita em nós. E Ele não habita apenas para sinalizar que nós somos salvos, para nos garantir a promessa que será cumprida na glória. Ele habita em nós para nos capacitar de maneira sobrenatural. Porque nós não podemos entender dons espirituais apenas do ponto de vista ministerial e natural, como talentos, como habilidades naturais que Deus usa especificamente na igreja. Existem dons que são sobrenaturais. Pelo menos essa tem sido a minha posição. Eu creio que muitos dons cessaram, mas Deus continua o mesmo, e em determinadas circunstâncias, Ele pode usar a sua vida sobrenaturalmente. O que mais é necessário para que nós nos engajemos no serviço? Somente a partir, meus irmãos, do relacionamento com Deus, nós podemos servir ao seu propósito. A melhor preparação para o serviço é a comunhão com Deus. Agora, o inverso também é verdade, e ainda mais contundente. Se você está em comunhão com Deus, por que você não está servindo? Talvez você esteja vivendo a sua vida cristã de maneira egoísta, e eu também posso ser vítima disso. Você recebe graça, salvação, perdão, vida eterna, você recebe a pregação da palavra, os cânticos, a comunhão com os irmãos, você recebe tudo isso, você recebe, e o que você tem repartido? E o que eu tenho repartido? Não é para mim, eu sou um servo, eu sou um instrumento de Deus. Eu não posso estancar esse fluxo da graça de Deus, eu não posso reter aquilo que não é meu. Tudo que Deus me deu pertence a Ele,
E Ele me deu para ser repartido, para chegar a quem necessita, a quem precisa do amor dEle. Por isso que eu penso que amor é uma dívida, porque eu fui tão amado, tão perdoado, tenho sido tão sustentado, que isso me impele, me constrange a servir. E aí, meus irmãos, só nos resta obedecer. É isso que Gideão vai fazer. É obediência à missão que foi dada por Deus. Deve ser em humildade, deve ser um exercício de humildade, mas deve ser também através da convicção de que Deus está presente em sua vida. E então você não tem outra opção a não ser obedecer à missão que o Senhor lhe confiou. É isso que nós vemos aqui, meus irmãos, mas sob um aspecto que arrebatou a minha atenção quando revisei esse texto. Eu notei que nos versículos 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22 e 24 aparece a expressão anjo do Senhor ou Senhor. Então Deus está no centro dessa narrativa. Deus é o centro do chamado, do ministério, da obra que será realizada. Deus é o centro. Ele é o início e Ele é o fim. Ele controla toda a situação. Quando Ele se manifesta, então, Ele se manifesta também em graça. Ele se manifesta em glória, mas também se manifesta em graça, porque o texto bíblico diz que aquele homem, era a imagem de um peregrino estranho. É porque quando a gente pensa, ouve a palavra anjo, a gente pensa em asas, né? Mas aqui o anjo é mensageiro. Mensageiro usa a ponta do cajado e toca naquela oferta. Gideão chama de oferta. E então Deus revela a sua glória e revela a sua graça, porque ao mesmo tempo que ele se revela glorioso diante de Gideão e é temido, ele também revela a sua graça em aceitar aquela oferta de Gideão. E aí ele desaparece. Porque Deus é assim. Nosso Deus é o Deus que se revela e se esconde. Revelatus e absconditus. Ele se revela e se esconde. Nós temos experiência com Ele, temos certeza da presença dEle, mas Ele é um Deus invisível, Ele é Espírito. E o objetivo dEle não é que nós fiquemos ali, debaixo do carvalho, ao lado da penha, adorando aquela manifestação de Deus. Nós devemos adorar a Deus. Mas o que é interessante aqui, me chamou a atenção, Rogério, é que o serviço começa com a adoração. A adoração é o início do serviço. Culto é serviço. Então, para que Gideão, a partir do versículo 25, pudesse cumprir a missão que ele recebeu, ele começou adorando, edificando um altar e estabelecendo que aquele lugar seria chamado o Senhor é a paz. Ele adorou esse atributo de Deus, Jeová Shalom. E então, a partir desse momento que ele serviu a Deus, ele estava preparado para servir ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Eu começo a servir adorando. Então, Rogério, o serviço é uma extensão da adoração. O serviço em cada ministério da igreja, em cada oportunidade que você tem, na sua vizinhança, no seu trabalho, é uma extensão da adoração. Não faça divisão entre o culto, o momento que você apresenta a oferta diante do Senhor, contempla a glória de Deus, a graça de Deus, e o momento em que você está lá, na repartição pública onde você trabalha, na escola particular, no trânsito, na sua família. Não separe esses dois momentos, tudo é adoração, porque Deus é o centro de tudo. Então você também está adorando a Deus, mas com oportunidades de servir ao próximo. Louvado seja Deus por isso. A libertação aconteceu. Os versículos 25 a 27 mostram como Gideão foi conduzido por Deus para libertar durante aquele período. Infelizmente, quando nós continuamos lendo a história, o povo voltou à idolatria, voltou a ser julgado por Deus, mas ficou então a experiência de Gideão como sendo um tipo para Cristo, como sendo um sinal que apontava para Cristo, que hoje habita em você, pelo seu Espírito Santo. Ele capacita para servir, e hoje nós podemos servir com essa perspectiva. Você já recebeu algum convite esse ano
para fazer parte de um ministério da nossa igreja, fazer parte de uma das equipes, certamente você será consultado, né, irmã Gabriela Scheider? Será? Gabriela é especialista nisso. Ela vai lhe procurar, fazer o contato por telefone. Vai perguntar se você quer servir em um ministério. E eu peço a Deus que você se lembre desta palavra quando receber esse convite. E avalie diante de Deus, no tempo de sofrimento que nós estamos vivendo, quanto é importante você se somar como voluntário no serviço ao Senhor. Apresente-se como oferta a Deus. Hoje não é um cabrito, não são bolos asmos, não é o caldo, não. Hoje é a nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto coerente da vida. Apresentem-se a si mesmos diante de Deus. É essa dimensão que nós vivemos hoje. E eu concluo, meus irmãos, com uma referência ao pastor batista negro norte-americano Martin Luther King Jr., que falou sobre uma vida de serviço. Falou como gostaria de ser lembrado 2 meses antes de morrer, num sermão que ele pregou em sua igreja em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele disse assim: se alguém estiver presente quando chegar a minha hora, não quero um enterro prolongado. Se alguém fizer o ofício fúnebre, diga-lhe que não fale demais. Quero que alguém fale do dia em que tentei ser justo. Quero que falem do dia em que tentei dar de comer a quem tinha fome. Quero que possam falar do dia de minha vida em que tentei visitar os enfermos. Quero que falem do dia em que tentei visitar os que estavam na prisão. E quero que digam que procurei amar e servir a humanidade. Sim, se quiserem, digam que fui um mensageiro. Digam que fui um mensageiro da justiça. Digam que fui um mensageiro da paz. Digam que fui um mensageiro da retidão. Não terei dinheiro para deixar. Não terei as coisas boas e luxuosas da vida para deixar. Quero deixar apenas uma vida de serviço. Se puder ou se pude ajudar alguém ao meu lado, se pude alegrar alguém com uma palavra ou canção, se pude mostrar o caminho a alguém que estava andando errado, não terei vivido em vão. Se pude cumprir meu dever cristão, se pude levar a salvação ao mundo arrasado, se pude difundir a mensagem como o Mestre me ensinou, então minha vida não terá sido em vão. Nós vamos cantar nesse momento Vitória nas Lutas. Nós temos a certeza da presença do Senhor e estamos diante de muitas lutas. Enquanto cantamos, então, oremos para que Deus nos mostre oportunidades para servir em meio ao sofrimento.